Ó, 48,4% discordam de decisão que deixou Bolsonaro inelegível, diz pesquisa. Vamos comentar sobre isso, já passando agora então para o Eduardo. E, Eduardo, eu até te faço uma pergunta, né? O Bolsonaro, né, perdeu a eleição, segundo dados do próprio TSE, por 49,1%. Você acredita que existem pessoas que votaram no Bolsonaro que acreditam nessa narrativa? Gente, é muita. Olha, o nível de absurdo, né, do regime, né, é realmente acachapante, né? Quando que imagina se essa pesquisa fosse verdadeira, né? Imagina se essa pesquisa fosse verdadeira. Quer dizer, os caras simplesmente produzem números e eles publicam. E a turma repercute isso pela mídia como se fosse uma verdade. Quer dizer, olha essa informação que o Bruno trouxe, né? É como se tivesse eleitor do Bolsonaro que acha que ele deveria ser inelegível. É de uma cara de pau inacreditável. Isso é para humilhar, né? Humilhar o cidadão honesto. Quer dizer, olha só, olha o que a gente está apresentando aqui. Sabe aquela coisa do quanto mais absurdo, melhor? Né? Só que o que acontece é que essa estratégia é uma estratégia arriscada, porque o povo vai vendo isso. Né? Então, se de uma certa forma a humilhação pode ser um incentivo à manutenção e ao fortalecimento da espiral do silêncio, de outra forma, isso gera uma revolta cada vez maior. Se a revolta ultrapassar a força de contenção da espiral do silêncio, aí, meu amigo, aí o bicho pega, né? Aí o bicho pega. É o que nós estamos esperando que aconteça, né? Porque nós já estamos no regime ditatorial completo. Nós não temos ameaças à democracia. A democracia já foi atropelada. Já escrevemos, já se publicou livros e livros sobre isso, sobre os avanços, né, por cima da nossa lei mais crucial, mais simples, mais basilar, né, que deveria definir todas as nossas relações institucionais. Tudo isso já foi abandonado, destruído, ultrapassado, né, completamente vilipendiado. Então, aí eu volto para uma coisa que volta e meia eu digo aqui. Não existe ditadura sem a anuência do povo, porque 215 milhões de pessoas, para serem dominadas por um ditador, ou no caso do Brasil, né, por vários ditadores, porque o que nós temos aqui é uma ditadura difusa, ou seja, uma ditadura espalhada por uma oligarquia bastante numerosa, né? Nós temos agentes pontuais que se destacam, mas, na verdade, a ditadura é uma ditadura difusa, uma ditadura sistêmica, né? Mas para 215 milhões de pessoas se curvarem a uma ditadura sistêmica, tem que haver uma certa dose de complacência, uma certa dose de anuência. E o sistema trabalha justamente para fazer com que o povo seja complacente, com que o povo abaixe a cabeça, porque nós somos, né, uma esmagadora maioria, né? O número de apoiadores, não necessariamente de um político específico como Bolsonaro, mas o número de apoiadores do reino da justiça no Brasil, do Estado de Direito, né, da justiça igual para todos, certamente ultrapassa 70%. Então, a força está com o povo. Então, é o perigo, né? Para o sistema, né? Que o povo perceba que a força está com ele e o povo faça uso, então, desse poder e o povo faça valer o seu direito, né? O seu dever, na verdade, cívico, de trabalhar para o restabelecimento da ordem jurídica e moral do país. Muito bem, muito obrigado, Eduardo. Passo os comentários para você, Eduarda. É difícil, né? O número que foi dado pela pesquisa é quanto? É 48% discordam da inelegibilidade, é isso? Ok. Olha, assim, essas pesquisas são esquisitas, tá?
todo esse tipo de pesquisa é estranho, porque apesar de parecer um número alto, 48%, quando essa pesquisa cai na mão de algum jornalista da Globo, eles não dizem que 48% são contra, eles dizem que mais da metade são a favor, entendeu? Então, são números difíceis, porque quando você para e você pensa como que esses números foram obtidos, qual foi a amostragem dessa pesquisa, onde que essa pesquisa foi feita numa universidade, foi feita onde, né? São pesquisas estranhas, porque são coisas muito subjetivas. Mas eu suspeito, ao mesmo tempo, eu sempre caio num dilema quando eu falo sobre esses temas, tá? Porque, ao mesmo tempo que eu realmente acho que o número de pessoas é muito maior, justamente porque eu acho que o número de eleitores do Bolsonaro é muito maior, e então eu fico, por um lado, eu penso, não, é óbvio que o número não é esse, o número é muito maior. Mas, ao mesmo tempo, passou uma moto, não sei se deu para vocês ouvirem, se deu, desculpa. Ao mesmo tempo, eu fico pensando, cara, infelizmente, no Brasil, a gente tem tanta gente desinformada, tanta gente, infelizmente, desonesta, ou nem desonesta, talvez desonesta não seja a melhor palavra, mas gente tendenciosa, sabe? Gente que quer agir em benefício próprio o tempo todo. E às vezes eu não duvido, porque eu, por exemplo, quando eu produzo conteúdo, eu recebo muita mensagem de muita gente falando que não, o Bolsonaro quis dar um golpe. Bem feito ele estar inelegível. E quando a pessoa vai ver, a pessoa nem sabe o motivo da inelegibilidade do Bolsonaro. Eu já vi gente achando que o Bolsonaro estava inelegível porque roubou joias. Então, assim, infelizmente no Brasil a gente tem muita gente muito desinformada e muita gente muito tendenciosa. Eu sempre fico na corda bamba, porque ao mesmo tempo que eu realmente acho que o número de eleitores do Bolsonaro foi muito maior e que o número de pessoas, portanto, que discordam da inelegibilidade dele será proporcionalmente maior, eu também acho que, cara, infelizmente é aquilo que vocês falaram, a ditadura precisa de anuência para acontecer. E ela já está acontecendo. Então, nós partimos do pressuposto de que nós temos grande parte da população anuente a isso, que esteja submissa a isso. Então, para mim, é um dilema. Eu gosto de pensar que esse tipo de pesquisa é extremamente fajuta, porque eu acho que é a maior possibilidade. Mas, infelizmente, eu acho que a gente não pode se dar o luxo de tirar da nossa mente que a gente vive num país que tem muito do tal do jeitinho brasileiro. E tem muita gente querendo levar vantagem das coisas, independente de como ela vai levar vantagem disso. Então, tem gente que sabe que o Bolsonaro não está inelegível por nenhum crime real, por nenhum tipo de corrupção, mas que vai bater palma para a inelegibilidade dele da mesma forma, só porque não vai com a cara dele. Que foi o que a galera do MBL fez, por exemplo. Quando anunciaram a inelegibilidade do Bolsonaro, todos eles comemoraram, mesmo que não haja nada para justificar aquela inelegibilidade. Mas quando os amigos deles perdem mandato, como foi o caso do Deltan, que também não teve motivo, aí eles se revoltam. Ou seja, quando é com eles, eles reconhecem que há uma ditadura. Mas quando acontece com quem está apontando a existência da ditadura há anos, eles fingem que não existe nada e que é tudo teoria da conspiração da cabeça da ultradireita brasileira. Eduardo, queria, na verdade, só fazer um complemento do teu comentário por causa do seguinte, tá? Você falou do MBL. Eu acho interessante que a maior pedra no sapato que existe com essa turma do MBL são justamente os bolsonaristas e o próprio Bolsonaro. Porque, na verdade, o Bolsonaro ele acabou esgaçando a janela de Overton mais à direita. Ou seja, tirando do quadrante da direita permitida o MBL e colocando eles numa posição mais de centro. Na verdade, a estratégia política do próprio MBL de torrar e de fritar o Bolsonaro, ela parte muito desse princípio, porque, na verdade, é o seguinte, o próprio estamento burocrático brasileiro estipulou uma linha. Dessa linha para cá não se passa. Qual linha para cá? Os bolsonaristas radicais. Agora, e dessa linha para dentro, quem que está? O MBL. Né? Inclusive, né, e só ressaltando uma coisa interessante que você falou, fazendo esse complemento, na Venezuela, Marina Corina Machado,
Leopoldo Lopes, Juan Guaidó, Henrique Capriles, esse pessoal é o MBL. E os bolsonaristas venezuelanos, entre aspas, é o pessoal do Rumbo Libertar, que estão todos exilados. Olha só que interessante. Até quero voltar para vocês, se vocês quiserem fazer algum comentário, que eu acho que é muito importante falar sobre isso. Essa ditadura, ela não vai poupar absolutamente ninguém. Essas pessoas que hoje comemoram, esses isentões que comemoram a inegibilidade do Bolsonaro, eles, na verdade, estão torcendo para que o lobo devore a nós primeiros, mas uma hora a ditadura, o lobo vai devorar eles. Por último, mas vai. Vocês querem fazer mais algum comentário em cima disso? Então, o que eles fazem? Essa sua frase foi ótima, porque assim, o MBL, vamos pegar o MBL como exemplo. Passaram 4 anos de governo Bolsonaro atacando toda e cada medida que o Bolsonaro tomava, por melhor que ela fosse. Entoaram o discursinho do genocida junto com a bancada do PSOL. Entoaram toda e cada acusação que o PT fez, eles abraçaram para si para poder criticar o Bolsonaro. Por que isso é feito? Porque o Bolsonaro caindo, os bolsonaristas sendo calados, o que sobra de direita é justamente eles, entre muitas aspas, direita, né? É o que sobra. Então, para eles, é muito benéfico que o Lula avance com toda a força e faça todas as merdas que ele quer fazer com total liberdade, sem ninguém para impedir. Porque aí vai chegar num ponto em que a coisa vai ficar muito ruim, vai ficar inacreditável, vai ficar impossível de aguentar para a população. E aí, os bolsonaristas foram calados. E aí, eles vão surgir como alternativa. Nós somos o que restou, nós somos a direita que sobrou para vocês. E as pessoas não vão ter para onde correr, senão para eles. Então, é por isso que para eles é tão benéfico participar dessa caçada sistemática contra a ala da direita bolsonarista. Porque aí eles sobram como única opção para os antipetistas. Quando, na verdade, quando eles deveriam estar focados em fazer oposição ao PT, como é esse momento atual, no governo 3 do Lula, eles estão preocupados em comemorar a inelegibilidade do Bolsonaro e chamar ele de golpista. Eles vão adorar que o Bolsonaro seja preso. Eles vão adorar que os bolsonaristas sejam calados. Porque depois que o Lula fizer tudo que ele tiver pra fazer de merda lá no finalzinho de 2026, eles vão se colocar como a única alternativa. É um joguinho sujo. É um joguinho muito sujo de poder. E, infelizmente, eles vêm com esse papinho de nova política, de bibibibobobó, para pegar, por exemplo, eles pegam muita gente muito nova, né? Eles pegam muito adolescente. O adolescente que não quer ser muito extremista, de nenhum lado nem de outro, eles pegam esse cara, que tá meio desiludido com tudo, que tá meio revoltadinho com tudo, ele fala, não, mas a gente é a nova política, nós somos uma terceira opção, você não precisa ir com eles, sendo que no final eles são exatamente tudo aquilo que eles dizem que eles querem combater. Eu queria comentar também, Bruno, se puder. Lógico, cara, não, tá aberto para ti. Olha só, tudo que a Duda falou está corretíssimo, né? É um oportunismo. Mas eu quero chamar a atenção aqui, botar o holofote, né, na burrice dessas pessoas. Eu ouvi durante anos, né, as pessoas dizendo: o Kim é muito inteligente, o Kim vai ser presidente. Eu nunca vi. Inteligência, para mim, é outra coisa. As pessoas confundem uma retórica coerente com inteligência. Basta o cara conseguir concatenar 3 frases em sequência e ele já ganha o adjetivo de inteligente. Pelo amor de Deus, gente. Olha só, o que é inteligência para mim, né? Claro que existem definições que eu acho até mais legais, mas eu acho, nesse momento adequado, a gente definir inteligência como o seguinte: a capacidade da pessoa de compreender a realidade. Se você consegue, quanto melhor você consegue aprender o que é real, melhor é a sua inteligência, na minha concepção. Então, repara, o que é o Kim? O que é o Kim, o Renan, cara, que é uma figura detestável, né? O que é o MBL? O MBL é um grupo de pessoas que, no seu core filosófico, né, no seu cerne filosófico, só enxerga a economia, só enxerga o mundo material.
Ou seja, eles são materialistas, né? Então, das 3 esferas da realidade, que são a matéria, o espírito, e aí está a nossa mente, né? E o transcendente, eles têm 80% de foco na matéria e 20% de foco no espírito. E eles não conseguem sequer ter noção do transcendente. Então, como é que você pode chamar uma pessoa dessa de inteligente? Não, é cego. É cego. Né? Ele é essencialmente cego. Ele está perdendo mais de 1/3 da realidade. Como é que ele vai conseguir fazer uma avaliação razoável? Então, o que acontece? Para esse tipo de gente, faz sentido, né? Se você só está preocupado com a materialidade banal da economia, faz sentido você imaginar isso que a Duda descreveu, que é como eles pensam mesmo. Para eles, né, a degradação moral não tem consequência nenhuma. O que eles estão preocupados é com a parte econômica. Então, eu vejo isso muito na direita também, né? Essa limitação de percepção da realidade. Então, eu quero dizer assim, olha, vamos esperar que o Brasil vai afundar, e o Brasil vai afundar num nível suficiente para o povo, então, resolver a situação. Ei, vamos consultar os livrinhos de história? Isso aqui não serve só para peso de papel, não. Vamos consultar o livrinho de história? Vamos consultar o que aconteceu em outras ditaduras que se instauraram no mundo, onde, então, sim, houve uma degradação econômica, mas veio junto uma restrição totalitária de visões contrárias? Vamos dar uma olhadinha aqui na Venezuela, gente. Não precisa ir muito longe, nem muito longe fisicamente, nem muito longe historicamente. Quer dizer, um cara como a turma do MBL, que presume que vai acontecer uma caçada que vai parar neles, porque aí nas próximas eleições eles então vão entrar como direita permitida. Meu amigo, esses caras, né, esses vilões que estão instaurados no poder, essa oligarquia, ela, em um dado momento, ela vai ser atropelada pela selvageria revolucionária. Ou você acha que entre um vilão ao nível de Stalin, que mandou matar marteladas o seu antigo aliado Trotsky, e um ideólogo economicista como um Armínio Fraga, na hora que tiver a decisão sobre quem vai mandar no país, quem você acha que vai ganhar? O cara que faz manipulações de fundos de ações ou o cara que simplesmente chuta a porta com o pé e manda bala em todo mundo?